tem aqui no Jornal da Manhã de novo. A gente volta com o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila, que eu já jogo, inclusive, esse assunto dos combustíveis, esse aumento, essa medida que foi adotada, que foi falada ontem, inclusive, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quero a sua análise sobre ela, sobre esse aumento dos combustíveis, Felipe. Bom, eu acho que a coisa mais importante dessa medida, como o Luiz disse, primeiro é a responsabilidade fiscal. Nós precisamos equilibrar o orçamento da nação, porque sem responsabilidade fiscal não há responsabilidade social, não haverá dinheiro para os programas sociais do país. Então isso é muito importante. O segundo, que é o fim de uma medida populista, que foi justamente a suspensão para fazer a gasolina ficar artificialmente mais barata. Mas o mais importante não é o fato de voltar à tributação da gasolina. A coisa mais importante que nós temos de olhar daqui para frente são duas coisas. Onde está a regra do equilíbrio fiscal? Até hoje não foi apresentada e o governo precisa apresentar. Precisa apresentar que o Brasil vai ter responsabilidade fiscal, não numa medida isolada, mas como uma política de Estado para estabilizar a relação da dívida com o PIB brasileiro. Porque se isso não ocorrer, os juros vão continuar crescendo. E se o juro continuar aumentando, vai afetar a população. É a população que vai ao supermercado, que vê o preço subir a cada dia. Isso é reflexo de uma irresponsabilidade fiscal. O governo está gastando muito. O segundo ponto importante, o governo precisa mostrar coragem para cortar gastos públicos. O problema do projeto apresentado pelo ministro Haddad é que praticamente só vê aumento de receita, como vai acontecer agora. Mais de 28 bilhões de reais vão ser restabelecidos aos cofres públicos por causa do aumento da tributação da gasolina. Mas o ponto é o seguinte, onde é que estão as medidas para cortar o gasto público? O Brasil é o país que mais gasta com a máquina pública, com folha de pagamento e benefícios previdenciários para o Estado brasileiro. Nós precisamos enfrentar esse real problema, porque se nós não enfrentarmos só a questão da despesa, não é só pela receita que nós vamos conseguir equilíbrio fiscal, é que nem o orçamento doméstico das pessoas. Precisa ter receita, mas precisa cortar a despesa. Não adianta fazer só uma coisa. E o único projeto que o governo mostrou até agora é como vai aumentar a receita. Mas ainda está a dever como é que nós vamos cortar gastos públicos, como é que nós vamos cortar subsídios, que são fundamentais para equilibrar as contas públicas, para fazer a taxa de juros cair e para que isso se reverta em programas melhores para a população. E para comentar esses e outros assuntos também, nós estamos aqui agora com a Amanda Clay. Amanda Clay, bom dia para você. Roberto Mota também. Primeiramente, Amanda Clay, quero sua análise também em relação a esse aumento dos combustíveis, as falas aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de ontem, notícia quente, inclusive, né, sobre essa economia, sobre os combustíveis, já uma medida adotada pelo governo Lula. Bom dia, Paula, Mota, Dávila, Daniel, bom dia, nossa audiência. Olha, são várias camadas de interpretação. Queria começar comentando o que o Dávila falou sobre o corte de despesas. Isso será anunciado pelo governo oportunamente. O ministro Haddad já avisou que em março apresentará o arcabouço, marco fiscal, que deve ser o grande marco também do seu plano econômico. Isso ficaria para abril, foi antecipado para março. Pela lei, ele tinha até o segundo semestre deste ano para apresentar a substituição do teto de gastos. Então, isso virá oportunamente e apressadamente. Uma segunda parte que eu acho que é importante mencionar é que a reoneração dos combustíveis foi a correção de uma medida eleitoreira adotada pelo governo Bolsonaro. Por que eleitoreira? Porque ele fez isso com o único objetivo de se eleger. Primeiro, ele desonerou os impostos federais que cabiam a ele, à União, e depois ele pressionou fortemente, conseguiu aprovar um projeto legislativo para que os estados também renunciassem receita e impusessem um teto de 17% de cobrança de ICMS sobre combustível fóssil, coisa que está relegando aos estados um rombo imenso no caixa esse ano e que terá que ser coberto em parte pelo governo federal. Então veja que o enrosco vai além do caixa da União, da arrecadação da União.
afeta fortemente, impacta diretamente os cofres dos estados, ou seja, dinheiro para educação e para a saúde. Segundo, isso corrige uma injustiça, uma distorção tributária. Primeiro, que você tinha desonerado combustível fóssil, não faz sentido nenhum do ponto de vista ambiental. Segundo, porque você estava fazendo um favor, um subsídio para a classe média, que é quem enche o tanque do carro de gasolina, em detrimento das classes pobres e muito pobres. O governo federal estava deixando de arrecadar quase 30 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro é suficiente, por exemplo, para pagar duas medidas já anunciadas pelo governo Lula nesse início de ano. Quais sejam? Aumento do salário mínimo para R$ 1.320, de R$ 1.302 para R$ 1.320 e correção da tabela de imposto de renda para 2 salários mínimos. Então, só esses quase 30 bilhões, 28 bi que o governo federal vai voltar a arrecadar serão suficientes para pagar essas duas medidas que aí sim afetam as classes mais vulneráveis da população. Outra coisa, essa foi uma vitória possível do Fernando Haddad. É a vitória ideal? Não, porque você mistura política tributária, que é a volta da arrecadação dos impostos, com política de preços da Petrobras. É óbvio que foi uma medida casada, isso ficou evidente pelas reuniões com a participação do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, depois o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, viajou ao Rio de Janeiro, reuniu-se com a diretoria da Petrobras. Então, lógico que isso foi toda uma jogada ensaiada, permitiu fazer essa engenharia, quase uma gambiarra aí para, ao mesmo tempo, anunciar a volta dos impostos, mas não penalizar tanto o bolso do consumidor e não prejudicar tanto a popularidade do presidente Lula. Por isso, houve a redução simultaneamente de 13 centavos da gasolina, acho que 8 centavos, ou coisa que o valha, do diesel, mas foi uma vitória importante para Haddad politicamente. Por quê? Porque se ele tivesse novamente sido vencido pela ala política do PT, isso significaria um enfraquecimento prematuro, precoce do ministro da Fazenda e colocaria em risco todo o seu pacote fiscal, todas as suas ideias econômicas para o resto deste governo, a começar pelo pacote fiscal anunciado no dia 12 de janeiro, que se apoia principalmente no aumento da arrecadação, como diz o Dávila, e uma das pernas desse pacote era justamente a volta da arrecadação de impostos combustíveis fósseis, quase 30 bilhões de reais. Então, isso tinha que ser feito, tinha que acontecer dessa forma. Não foi a vitória ideal, mas foi a vitória possível. Roberto Mota, sua avaliação também sobre essa medida adotada aí pelo governo Lula, aumenta ou diminui a popularidade do presidente Lula neste momento? Qual a sua avaliação? Bom dia, Paula, Amanda, Daniel, seja bem-vindo, Dávila. Bom dia, nossa audiência. Eu acho curioso dizer que o Haddad não é do quadro político do PT, que ele é do quadro técnico. Olha, eu jamais pensei que eu fosse ouvir isso. Parece que a lição do dia, a primeira lição é a seguinte: quando a direita reduz impostos, é medida eleitoreira. Mas quando o PT aumenta os impostos, é uma medida excelente para todo mundo. Olha, não é não. A alíquota de impostos sobre a gasolina vai ser aumentada. Aí já tem político aí do PT dizendo que isso é problema dos ricos, isso não afeta os pobres. Isso é uma enorme besteira. O aumento da gasolina afeta todo mundo. Essa história de tributar a gasolina mais por razões ambientais, isso é uma piada, né? Isso é pegar um vestidinho bonitinho para botar numa medida horrorosa, né? Quanto à taxação das exportações, isso abre um precedente terrível. Isso é adotar um modelo que a Argentina adota, é um modelo profundamente destruidor de riqueza, isso desestimula as exportações. Olha, a reação do mercado a isso não se pode esperar uma boa coisa, né? Quanto à taxa de juros, não se abaixa a taxa de juros à força. A principal condição para a taxa de juros a ser reduzida é a existência de um governo responsável. Um governo composto, por exemplo, por quadros técnicos que conheçam bem as áreas que eles administram, especialmente na economia. Um governo que não dê toda hora
declarações absurdas, né? Como, por exemplo, a Uber pode ir embora se quiser, a gente manda os Correios desenvolver um aplicativo. Um governo que tenha uma visão de Estado que seja um pouco mais do que expressão de rancor e desejo de vingança. Não é esse governo que a gente está vendo. Está na hora de lembrar alguns fatos, tá? O governo anterior reduziu os impostos de muitos produtos. O governo passado zerou os impostos federais sobre diesel, etanol, gasolina e gás de cozinha. Mesmo assim, mesmo com a redução dos impostos, a arrecadação em 2022 subiu 8% sobre o ano anterior. Como a inflação foi menor do que 6%, aconteceu um aumento real da arrecadação. Então, eu vou repetir, o governo Bolsonaro reduziu os impostos e, mesmo assim, a arrecadação subiu. Como é possível isso? Vocês podem perguntar. Olha, a redução de impostos, ela estimula a economia, porque o dinheiro que o governo deixa de tirar do seu bolso, a gente usa para consumir, para poupar, para investir, e isso gera mais atividade econômica e aumenta a arrecadação. Tem até um gráfico da economia que é muito conhecido que mostra isso, é a curva de Laffer. E aí eu vou deixar para vocês adivinharem qual foi o único presidente na história do Brasil que mencionou a existência e o que significava a curva de Laffer.